em verdade te adoramos. Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do Evangelho de Lucas. Vamos estudar hoje o capítulo 20, é a última semana da vida de Jesus. Mas não fiquem tristes, tá bom? Ele vai ser crucificado, mas depois ele ressuscita. Os anjos anunciam para as mulheres, porque procura dentre os mortos aquele que vive. Depois disso ele aparece para os apóstolos, fica mais tempo aqui na terra e reina para sempre, vive até hoje. Então é a última semana da vida de Jesus aqui na terra, tá bom? Mas vamos lá, muito spoiler já, vamos voltar para a nossa aula. No capítulo 20, Jesus está em Jerusalém. É muito importante entender isso. Ele está lá em Jerusalém depois da entrada triunfal dele, que isso aconteceu no capítulo 19. Começou assim, nós estudamos o nascimento de Jesus, que foi em Belém. Depois Jesus foi para a cidade de Nazaré e ele fez seu ministério na Galileia, tá bom? Agora ele entra em Jerusalém como o profeta tinha profetizado há muito tempo atrás, que um rei justo e bondoso ia entrar na cidade através de um jumento, tá bom? E sabe por que era um jumento e não era um cavalo? Isso é muito importante, porque na época de Jesus o jumento era o símbolo da paz. Se ele entrasse com um cavalo, ia parecer que ele queria guerra, mas ele não queria isso. Ele queria ensinar a verdade, ele queria ensinar o caminho de Deus, tá? E por causa disso, ele começou a arrumar muita confusão com os líderes da época. Por exemplo, no capítulo 19 mesmo, Jesus expulsou as pessoas que estavam vendendo mercadorias do templo. Ele falou assim, não transforme a casa do meu pai num centro de comércio. Depois disso, já no capítulo 20, ele conta uma parábola contra os mestres da lei, mostrando que eles estavam rejeitando todos os profetas e inclusive o Filho de Deus, que era ele mesmo, né? Bom, agora nós entramos na nossa história. Vamos começar no versículo 19. O versículo 19, tanto os mestres da lei quanto os chefes de sacerdotes, eles perceberam que a parábola era contra eles. Então eles queriam fazer um plano para pegar Jesus. Olha que interessante, os mestres da lei e os chefes de sacerdotes eram inimigos, mas mesmo assim eles se uniram para poder fazer uma emboscada para Jesus. Eles pensaram em um plano perfeito. Eles pensaram assim, vamos fazer alguma coisa para que se Jesus falar contra o império, ele vai ser preso pelo império. E se ele falar contra o povo vai parar de gostar dele, tá bom? Lembra que naquela época, quem dominava o mundo era o Império Romano, tá? O imperador, na época, era Tibério César. Ele se achava o próprio Deus. Isso é muito importante para a gente entender o que Jesus vai falar depois, tá? Se alguém se rebelasse contra o imperador, ele simplesmente mandava matar, não tinha história. Esses dois grupos, que eram os chefes da lei e os sacerdotes, eles mandam pessoas se fingirem de justas, para perguntar para Jesus. O que eles falam? Eles começam a elogiar Jesus. Eles falam o seguinte: mestre, nós sabemos que você ensina sem parcialidade, sabemos que é um homem bom. Eles começam a falar bem de Jesus, para tentar baixar a guarda de Jesus, para Jesus ficar mais calmo e tentar entrar na armadilha deles. Mas Jesus era muito esperto, eles não iam cair nesse jogo deles, tá bom? E essa é a nossa primeira lição desse texto, porque nós temos que entender aí que nem todo mundo que elogia a gente, nem todo mundo que fala bem da gente é nosso amigo, que é nosso bem de verdade. Muitas vezes as pessoas tão próximas da gente estão falando bem da gente para conseguir outra coisa e não pela nossa amizade. Bom, Jesus conhecia o sentimento, o coração de todo mundo, a gente não. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que isso não aconteça com a gente, tá? Depois que essas pessoas que se fingiam de justas chegaram, perguntaram para Jesus: mestre, é lícito pagar imposto para César? Aí que tá a pegadinha. Por quê? Se Jesus falasse que sim, que era lícito pagar imposto, o povo ia se revoltar, porque eles pagavam muito impostos. Se ele falasse que não,
Aí eles poderiam mandar Jesus para César para ser preso, tá bom? Nisso, Jesus falou assim, me dê uma moeda. Aí eles foram e pegaram a moeda e mostraram para Jesus. Olha, essa moeda aqui. Jesus pega a moeda e mostra e pergunta, de quem é o rosto que está aqui nessa moeda? E o rosto era de quem? De Tibério César. Nisso, Jesus fala, então, você dê o que é de César para César e o que é de Deus para Deus. Isso é uma frase muito famosa de Jesus. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Porém, as pessoas quando leem esse texto, interpretam um pouquinho errado. Por quê? Parece que Jesus está falando uma coisa meio paz e amor, assim, falando, cada um fica com o seu e a gente vai feliz para casa. Não é isso. O que Jesus falou foi muito mais profundo. Lembra que o imperador se achava um Deus. Quando Jesus fala, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, ele está afirmando, olha só, César é o governador e Deus é Deus, eles não são a mesma pessoa. Isso era algo muito sério, tá bom? Por quê? Porque as pessoas tratavam uma pessoa como se fosse Deus. Aí vocês podem pensar, que absurdo! Como assim? Tratar uma pessoa como se fosse Deus? Claro que eu vou dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Será? Vamos trazer isso para os nossos dias. Vamos pensar se a gente não trata algumas pessoas como se fosse Deus, dando coisa para elas que cabe somente a Deus. Vamos ver? O que o imperador queria, principalmente, era obediência e adoração. Vamos primeiro falar sobre a obediência. O imperador, ele não queria uma obediência normal, que inclusive a Bíblia nos ensina que devemos sim ser obedientes aos nossos líderes. Ele queria uma obediência irrestrita. Ele queria pedir qualquer coisa, independente se estivesse certo ou errado, e alguém fosse lá e fizesse aquilo, tá bom? Essa obediência irrestrita é somente para Deus. Por quê? Nós sabemos que Deus não vai pedir para que a gente faça nada de errado. É diferente do imperador ou de um líder atual. Por exemplo, se sua professora ou teu chefe pede para você mentir por algum motivo, você vai mentir? É claro que não, porque você sabe que na Bíblia tem um mandamento que proíbe a mentira, tá? Então isso é algo que às vezes nós fazemos, que é algo que é só para Deus, que é uma obediência irrestrita. Às vezes nós obedecemos uma pessoa, sabemos que ela está pedindo algo errado para a gente, mas depois a gente bota a culpa nela, fala, mas foi ela que pediu, por isso que eu fiz. Não, nós não devemos fazer isso. Nós devemos ter consciência que nós devemos obedecer a Deus e não a homens, assim como os apóstolos fizeram em Atos, no capítulo 5, que nós vamos estudar ainda, tá bom? Outra coisa que somente devemos dar a Deus e que hoje as pessoas dão para outras pessoas é a adoração. Vocês lembram quando nós estudamos, quando Jesus foi tentado, que o próprio diabo falou para Jesus, se você me adorar, eu te darei toda a riqueza do mundo. Mas Jesus falou assim para ele, adorar somente a Deus. Olha só, pensa bem, quando alguém quer ver muito um artista, quando alguém quer ver muito um youtuber, por exemplo, ou um político, qualquer pessoa que seja, ele faz qualquer coisa para ver a pessoa, para tocar na pessoa, e aquela pessoa às vezes nem sabe o nome dela, nem sabe que ela existe. Algo muito parecido com o que a gente estudou sobre Zaqueu. O Zaqueu subiu na árvore só para ver Jesus, não foi? Isso é uma adoração, mas olha a diferença. Se você subir numa árvore para ver algum artista, o que vai acontecer com você? Nada, você só pode cair de lá e se machucar. Mas quando Zaqueu subiu na árvore, Jesus conhecia ele pelo nome, falou, Zaqueu, estou te vendo. E depois, melhor ainda, a salvação entrou na casa de Zaqueu. Então, quando a gente adora Jesus Cristo, a salvação entra na nossa casa. É diferente de adorar um artista. Algumas pessoas tentam apenas tocar no artista. E o que acontece depois que toca no artista? Não acontece nada com elas também. E se você tocar em Jesus Cristo, como a gente viu
que a mulher que tinha um fluxo de sangue fez, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. Então, por isso a adoração deve ser somente para Deus, tá bom? Por isso nós temos que ter a consciência de dar para Deus o que é de Deus e dar para César o que é de César, tá bom? Então vamos saber que a obediência irrestrita e a adoração é somente para Deus. Essa foi a nossa aula, até mais. Espírito, em verdade te adoramos.